eu vou falar um pouco para você sobre metodologias ágeis, né? E principalmente a metodologia Scrum, que é uma das metodologias aplicadas principalmente na parte de desenvolvimento de sistemas, né, desenvolvimento de software, mas que a gente pode utilizar muito bem para desenvolvimento de projetos também. Afinal de contas, todo mundo quer, com essa vida maluca que a gente vive, todo mundo quer, de alguma forma, agilizar os processos, ganhar um pouco de tempo, e se for possível fazer isso para melhorar nossa qualidade de vida, melhor ainda. Então, a metodologia Scrum, deixa eu até tirar minha foto aqui de cima, porque eu estou cobrindo a parte da metodologia, agora sim, né? A metodologia Scrum, ela é baseada em algumas atividades, né? E a grande ideia dela, o grande objetivo dela, é você gerar soluções para o problema em um curto prazo de tempo, tá? Então, depende aí muito de como que você vai tocar esse trabalho e qual que é a tua disponibilidade. É preciso muito entender que as pessoas que estão envolvidas nessa metodologia, elas têm que estar na pegada de solucionar problema, né? A metodologia Scrum é uma metodologia ágil, mas ela é essencialmente focada em resolução de problema. Então, não é para ficar lá, né? Vai e volta, posterga. A ideia é você conseguir encontrar a solução da forma mais rápida possível, tá? Então, o que acontece? A gente vai ter alguns, digamos assim, passo a passos nessa metodologia, né? Então, o primeiro passo, que é o Product Backlog, é quando a gente consegue elaborar uma lista de funcionalidades que aquela solução ela tem que ter. Então, primeiro, tem o problema, né, que precisa ser resolvido, e aí você começa a pensar nas soluções. Então, a primeira coisa para pensar na solução é você dizer assim, o que é que eu preciso ter nessa solução para que ela seja ideal? E aí você vai fazer essa lista. O segundo passo, que é o Sprint Backlog, é você desencadear um ciclo, né, de atividades que vai mostrar como que essa solução ela pode ser viabilizada. Tá? Então, pegar aquela lista de pegar o problema, a lista de funcionalidades e começar a trabalhar na solução durante um mês. Então, nesse um mês, você vai lá intensamente revisitar tudo aquilo que você pesquisou e pensar como que você pode usar isso para solucionar um problema. Durante esse período do Sprint Backlog, você vai fazendo um trabalho que se chama Daily Scrum. O que é esse Daily Scrum? Todo dia, religiosamente, a equipe de projeto ela se reúne e por 15 minutos e vai fazer um follow-up daquilo que aconteceu. Então, durante esses 15 minutos, todo mundo vai falar o que é que já foi feito, o que é que vai fazer naquele dia e quais os problemas que encontrou. É uma coisa muito bacana, independente de você usar a metodologia Scrum, mas fazer essas reuniões diárias, ela assim, um recurso bastante interessante, principalmente para você abrir a comunicação na equipe e já começar o dia bem. Se possível, então, faça logo no início do dia. E aí, a gente vai ter a última fase da metodologia Scrum, que é o Definition of Done. O que é isso? É a solução pronta, acabada, tudo isso que a gente, ralou nesse mês, este é o resultado. Então, a ideia realmente é você fazer com que as soluções elas sejam geradas da forma mais rápida possível. Lógico que a gente está falando aqui do que é ideal, né? Pensando assim em termos de metodologia, o que foi considerado, quando foi pensada a metodologia Scrum, esses prazos são os prazos, digamos assim, ideais, né? Para a gente fazer o trabalho acontecer. Mas, evidentemente, que algumas situações podem demorar um pouco mais. Mas mesmo assim, esse um pouco mais não pode fugir muito desse tempo que a gente está falando aí, de um mês aproximadamente, né? Então, um mês a 2 meses, dependendo muito da situação. Então, a metodologia ela tem essa finalidade. E eu acho que para projeto é fundamental para a gente ganhar celeridade e ser mais efetivo também. Bom, aí é aquilo, né? Ah, a professora falou, bacana, né? Dá para fazer isso, é uma metodologia ágil e tal, mas é só isso. Falei, não é só isso. Para você desempenhar esse tipo de metodologia, é necessário que você tenha na sua equipe
as pessoas imbuídas de algumas características, né? Então, quando eu relaciono aqui os valores Scrum, que vem aqui, eu coloquei até a fonte, e é legal se você puder acessar depois, porque eles têm muitas coisas bacanas falando sobre a metodologia Scrum lá nesse site. Mas esses valores Scrum são os valores, ou seja, as características, os orientadores que as pessoas que vão trabalhar com essa metodologia têm que ter. Então, primeiro, coragem, né? O pessoal que trabalha com Scrum tem que ter a vontade de chegar lá, não, vamos lá e vamos fazer. Ter coragem não significa que a pessoa não tem medo, aliás, é o contrário, né? Só assim, a coragem, ela tá ali junto com o medo, né? Porque o medo significa o conhecimento das limitações e dos riscos. E aí, para superar isso, a gente tem aí tem que ter a coragem, a vontade de ir para frente. Outra coisa importante, foco, né? É aquele problema que eu tenho que resolver. Não vai ficar divagando, pensando em outras coisas, não. Eu vou focar naquilo lá que precisa ser feito. Comprometimento, né? As pessoas realmente estarem a fim de fazer o negócio, de buscar a solução, de não estar olhando para outras coisas e buscando outras alternativas ali. Respeito. Por quê? Porque a gente tem, no momento que a gente lista as funcionalidades da solução e você começa a pensar em propostas, vai aparecer tudo quanto é coisa, de tudo quanto é lugar. Tem das ideias mais simples às mais complexas. E é fundamental que a gente sempre tenha a escuta ativa sobre isso. Ou seja, ouvir o que as pessoas estão falando, respeitar os pontos de vista, porque às vezes de um simples comentário sai a solução para o problema. Então, respeito é um dos valores, sem dúvida. E abertura, né? O que é essa abertura? A gente também pensar em integrar todos os participantes desse processo. Entender que o projeto não é uma coisa minha, tua, e que tipo, eu sou o dono. Não, não é isso. Mas que todos participam de alguma forma. Então, estar aberto, né, ouvir as pessoas também, acolher sugestões, faz parte aí do processo de metodologia Scrum. E então é legal pensar se todos esses valores eles estão introjetados nas pessoas para fazer a metodologia dar certo. Na medida em que a gente tem ferramentas como metodologia Scrum funcionando, a gente começa a pensar, então, que implementar um escritório de projetos, um PMO, ele vai, de fato, acelerar mesmo o projeto, até por conta do uso desse tipo de metodologia. Né? Então, quando a gente está falando da implementação de escritório de projetos, o que a gente precisa pensar e fazer para isso acontecer? Então, primeira coisa, precisa desenvolver metodologia de gestão de projetos. Então, tem que pegar as pessoas, tem que explicar para elas o que é um projeto, como que funciona, né? Fazer a capacitação, treinamento desse pessoal, né? Identificar e selecionar projetos prioritários. Tem muita coisa para fazer, mas se a gente for fazer tudo ao mesmo tempo, não vai rolar. Então, a gente tem que definir prioridade, né? Olhar para aquilo que nós precisamos construir, para os nossos objetivos e escolher prioridades. Entender que tudo na vida é um processo de escolha. Não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sempre. Então, alguma coisa vai ter que acontecer agora e outras vão acontecer depois, né? Algumas, inclusive, nem vão acontecer, mas é importante pensar, então, nas prioridades. Treinar e capacitar as equipes é fundamental, principalmente em metodologias ágeis, principalmente em técnicas, ferramentas para fazer o desempenho de projetos, várias delas que, inclusive, a gente mostrou na aula durante esse semestre, tá? Levantar recursos disponíveis para a execução do projeto. Então, não tem jeito, né? Seja recurso humano, seja infraestrutura, seja equipamento, seja dinheiro, os projetos, eles têm recursos que são empenhados e é necessário que a gente tenha consciência disso, até para poder valorar o nosso projeto corretamente para o cliente. Promover auditorias. Então, auditoria não é caça às bruxas, né? Não é para a gente pegar o que os caras estão fazendo de defeito, estão fazendo de errado, e esfregar na cara de ninguém, não é isso. O objetivo da auditoria é a gente identificar conformidade de processo. Se os processos estão sendo executados da forma como que deveriam ser, e se não estão, vamos corrigir, vamos arrumar o número. Então, vamos arrumar o processo. Porque a ideia não é nunca punir as pessoas, mas a gente ajustar rumos. É isso que as auditorias fazem. E o escritório de projetos, quando ele está funcionando, ele pode fazer esse papel de auditor. É muito salutar.
E, por fim, divulgar os relatórios de informação. Comunicação, de novo, né? Principalmente quando a gente tem vários stakeholders, é fundamental que o gerente de projeto faça esses reportes, que ele mande as informações para as partes interessadas, para que todos tenham muita ciência daquilo que está acontecendo o tempo todo. Sem ser assim, eu não vejo como funcionar, né, bem a condução de um projeto, sem essa troca constante de informações. E aí, quando a gente fala de troca de informações, é importante a gente trazer a figura da gestão do conhecimento, né? Porque cada projeto é um projeto, tem a sua unicidade, e aí a gente precisa entender como que isso vai se construindo também com as pessoas. Mas vou falar disso para você no próximo vídeo, tá bom? Então, aguarda mais um pouquinho e não me abandone. Assista o próximo também. Até!